Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês aí? Vocês estão me ouvindo bem? Pode fazer seus comentários no chat. Tranquilo, tranquilo. Legal. Bom, agora eu gostaria de apresentar vocês, tá? Os professores Luiz Antônio Caprello, ou Capri, mais conhecido como Capri, e o professor André Navajas Maggio. Os dois professores, eles são da Rede Pública Municipal de São Vicente e vêm tratar de um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo. A valorização à vida, o não ao suicídio. Tá? Então, o suicídio é uma coisa pouco comentada, porque é uma questão muito delicada e pode, de uma certa forma, prejudicar toda uma sociedade. E é um assunto extremamente importante. Então, agora, vou chamar os meus convidados aqui, os nossos convidados. Eu sou o professor Anderson, também trabalho na Secretaria de Educação de São Vicente. E aqui apresento a vocês os professores André Navajas Maggio e o Luiz Antônio Caprello, o Capri. Bom, então, professor Capri, diga, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor Anderson. Boa noite a quem está nos acompanhando aí, os internautas, professores, amigos, pais, alunos. Que bom que vocês estão aí nos prestigiando também. E queremos, aí, professor André, compartilhar com vocês um pouco sobre a questão do Setembro Amarelo. Essa ideia partiu justamente que é uma campanha nacional sobre isso. Nós temos a questão de incidência de suicídio um pouco maior entre os jovens no Brasil, isso é estatística. Então, nós queríamos fazer, como o professor Anderson falou, valorizar a vida. Existe um filme que está liberado no YouTube, chama-se Os Desconectados. Então, tem muito a ver com a sociedade que vivemos hoje, chamada de pós-moderna, ou alguns pós-moderna, e nós aí, inclusive agora no ensino remoto, as redes sociais, essa falta de contato humano com as pessoas, de sentir o cheirinho da pessoa, o perfume, de sentir um pouco mais próximo ela, aquele contato que nós, brasileiros, a gente gosta muito. Então, por tudo isso, esse filme ele relata 3 situações. Uma de alguns jovens que fazem um bullying com seu colega na escola, se passam por uma menina e esse camarada depois tenta o suicídio. Outra questão é a questão do sexo virtual e também dos dados que a gente coloca. Mas a nossa ênfase, como a gente pegou o filme que vocês depois podem procurar assistir, é justamente nessa questão do cyberbullying, do que pode levar um jovem inteligente, que tem suas habilidades, a tentar o suicídio. Então, minhas palavras iniciais são essas, daqui a pouco o professor André também já fala, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho desse filme que eu editei, e aí depois a gente entra diretamente na conversa. Boa noite. Legal. Vamos apresentar também o professor André. Olá, boa noite, professor André, tudo bem? Opa, deixa eu abrir. Pode abrir seu microfone aqui? Aqui, ó, pronto, tá aberto. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, professor Capri, boa noite, professor Anderson. É um prazer estar aqui e em breve eu falo mais um pouquinho. Ótimo. Bom, então, pode falar, perdão, desculpe. Não, claro. O seu professor Capri, se quiser, já pode começar a sua apresentação. Vou deixar aqui vocês mais livres para poder explicar. E se tiver alguma pergunta, quando tiver uma pausa aí, a gente já coloca para vocês, tá bom? Ok, então eu gostaria de compartilhar esse vídeo que a gente editou, parte do vídeo lá do filme dos Desconectados, mostrando o que acontece. Então, peço que vocês tenham um pouco de atenção conosco aqui. Vamos lá compartilhar.
Olha do que, moleque? Aqui, cara, achei. Ben Boyd. Diz que ele tá no primeiro ano na nossa escola. Ele tá no nosso ano? Tá. A música é minha paixão. Tudo desde Sigur Rós a Radiohead. E quem é Sigur Rós? Sei lá. O que a gente escreve? Tá bom. Diz. Oi, Ben. Meu nome é Jéssica. Eu sou do Ridgewood. Eu adoro Sigur Rós. Fala mais sobre a música. Tá bom. Adorei a música da sua página. Legal. A sua música é tão incrível. Ela me tocou. Ela me tocou, eu gostei. Olha só o que ele escreveu. Oi, obrigado por gostar da minha canção. Eu fiquei com medo de postar. Eu sei que sou estranho. Tá bom, lá. O que, moleque? Aqui, cara, achei. Ben Boyd. Diz que ele tá no primeiro ano na nossa escola. Ele tá no nosso ano? Tá. A música é minha paixão. Tudo desde Sigur Rós a Radiohead. E quem é Sigur Rós? Sei lá. O que a gente escreve? Tá bom. Diz. Oi, Ben. Meu nome é Jéssica. Eu sou do Ridgewood. Eu adoro Sigur Rós. Fala mais sobre a música. Tá bom. Adorei a música da sua página. Legal. A sua música é tão incrível. Ela me tocou. Ela me tocou, eu gostei. Olha só o que ele escreveu. Oi, obrigado por gostar da minha canção. Eu fiquei com medo de postar. Eu sei que sou estranho. Tá bom, diz. E aí, Jay? E aí, Billy? Diz, eu acho ser estranho sexy. Legal. Pessoal, o que nós percebemos até aqui foi a questão de os dois amigos da escola se passarem por uma menina, né, fazerem um perfil falso, e aí estão tirando onda, zoando o rapaz que tem o cabelo mais comprido, que se veste um pouco diferente. E também percebemos uma coisa que tem acontecido na nossa sociedade, que é a questão da hora do almoço, de estar coletivo em família, e a gente está muito ligado nas tecnologias e nem conversa quase, né? Vamos continuar. Dá até vontade de te mandar uma foto. Uma foto? É, uma foto. Tá caindo. Vamos incrementar. Já foi. Ele tá cagando de medo. Olha a cara dele. Cara. Que? Caramba. Ele... Ai, meu Deus. Eu pensei que ele não ia ter coragem. Ele tá peladão. Meu Deus. Eu não acredito que ele fazia um pedido. E ele escreveu escravo do amor na perna com uma matou. Meu Deus. Cara, que louco. Professor Capri, posso fazer uma fala rápida? Tranquilo? Eu vi no começo da fala do professor Capri, tinha um professor aqui que fez um comentário, o professor Walter Queiroz, eu não sei se ele está conosco ainda, o professor com quem eu trabalhei no Lauro Filgueiras em 2013, e ele fez um comentário que ele perdeu 2 alunos nessa pandemia, né? E eu aqui nessa semana
que antecedeu essa nossa live, eu estava pensando assim, né? O que falar de maneira brevemente, mas que pudesse ser útil e que pudesse abranger, enfim, qualquer tipo de situação, né? E, obviamente, o nosso foco aqui é a questão do suicídio, da valorização da vida, mas quando a gente fala de suicídio, a gente está falando, na verdade, de um extremo, né? De um adoecimento mental. E geralmente ligado a uma série de fatores, notadamente depressão, ansiedade, enfim. Mas nem todo mundo que tem ansiedade, nem todo mundo que tem depressão comete suicídio, mas enfim, e nós também temos que pensar em relações, quando a gente fala o Setembro Amarelo, a gente também tem que pensar na questão da qualidade de vida. Então, pensando nisso, do que eu posso falar que seja útil, que seja abrangente, eu pensando aqui na minha carreira como professor e como psicólogo, todos os alunos que eu tive contato, que de alguma maneira tinha alguma questão ligada à saúde mental, e todos os pacientes que eu tive, o que salta aos olhos para mim de universal é que nenhum deles nasceu doente, entre aspas. Nenhum deles tinha um problema intrínseco dele e esse problema fazia essa pessoa se sentir mal. Na verdade, eram todas pessoas que estavam adoecendo, mas adoecendo por fatores externos, fatores culturais, fatores coletivos. Então, isso é uma coisa importante que eu queria falar aqui. Que quando a gente fala em saúde mental, quando a gente fala em valorização à vida, a gente tem que trazer essa questão, né, tem que deslocar um pouco do indivíduo para o coletivo, porque nós adoecemos coletivamente e nós também nos recuperamos coletivamente. Ah, uma pessoa sozinha pode se curar da depressão? Claro, é possível, mas isso é raro. Então a gente tem que trazer aqui, eu acho importante trazer a dimensão coletiva do nosso adoecimento, ou seja, nós vivemos em sociedade, são fatores sociais que nos levam ao adoecimento. Fatores, às vezes, que estão fora do indivíduo, que ele não necessariamente controla. Mas, né, e qual uma consequência grave que traz disso, né? Que muitas vezes a pessoa que está adoecendo, ela sente que ela é a culpada, que ela é responsável pelo adoecimento. E em função disso, ela tem o quê? Vergonha de comentar. Então, nós vivemos uma sociedade que a questão da saúde mental ainda é um tabu, né? Então, as pessoas têm medo, têm vergonha de ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra porque elas acham que vão ser, e acabam muitas vezes sendo taxadas de loucas, entre aspas, e elas não são. Então, esse é um problema. Então, eu acho que uma coisa que tem que estar clara é: todos nós estamos suscetíveis a um adoecimento mental. E não há nenhuma vergonha nisso, ninguém pede desculpas por ficar gripado, ninguém pede desculpas por pegar Covid. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que se nós, né, conhecemos alguém que tem algum tipo de adoecimento, que tem algum tipo de sofrimento, e a gente percebe, seja a gente, né, um aluno na sala de aula, um aluno virtualmente, nós temos a obrigação de, na medida do possível, claro, com muito tato, com muita calma, com muita tranquilidade, tentar conscientizar a pessoa, primeiro, de que ela não carrega uma culpa, né? Ela não tem que ter vergonha de nada e que ela pode sim buscar ajuda, que existe sim ajuda e que é possível uma transformação. Então, essa era uma fala inicial que eu queria fazer. Eu queria jogar a bola para o professor Capri e depois eu retomo a bola de volta também. Então, professor André, o que você falou procede, lógico. Nós temos algumas características, eu costumo dizer, que muita coisa depende, você falou do coletivo, né? Depende de como nós enxergamos o mundo. Existe uma expressão que chama-se cosmovisão. Vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui, rapidamente. Aqui, vamos lá. Bom, então, o homem de hoje, ele é o quê? Ele é queixoso, frustrado, reclama de tudo, tem muita depressão, lhe falta dinheiro, tem desequilíbrio emocional, rompeu com a tradição, ele busca hoje, né? Quais valores eu vou seguir? Busca sempre o novo, técnico, a moda, é místico. E também, como você também falou, não se abre, né? Sabe cada vez menos de si. Procede, então, com tudo que você está falando. Bom, cosmovisão, o conceito teológico, filosófico, sociológico, histórico, seria o seguinte. O termo cosmovisão quer dizer modo pelo qual uma pessoa vê ou interpreta uma realidade. A palavra alemã Weltanschauung, que significa
um mundo e uma visão de vida, ou um modelo, um paradigma. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende, percebe os dados da vida. Tem também uma cosmovisão, ela influencia muito a maneira pela qual a pessoa vê, percebe o mundo, as origens, o mal, a natureza humana, os valores e o destino. Bom, aí tem aquela... Bom, como eu vejo o mundo, como a ciência vê o mundo, como o mercado nos vê e como nós nos vemos, né? Então, eu acho muito interessante esse quadro, porque ele mostra essa questão de nação, de mundo casual, e como você tinha falado, professor André. Então, voltando um pouco sobre a fala que você estava compartilhando conosco. Então, é assim, essa falta de se abrir também deve pela sociedade que vivemos, que é uma sociedade egoísta, é uma sociedade para ontem, né, que ela é muito rápida. O meu amigo Baltimore, filósofo, vai dizer que a modernidade líquida. Então, tudo isso afeta, sem dúvida, os nossos adolescentes. Qual o modelo que eles têm que seguir? Às vezes, as próprias famílias estão desestruturadas, não porque elas o queiram, mas é porque o mercado exige que a mãe e o pai estejam trabalhando. Não temos, como apareceu naquele comentário do filme, na hora do almoço ali, da janta, o pessoal ficar conectado na internet, falando pela rede social, que não é errado, mas não deveria ser sempre isso. Está faltando esse contato humano. No contato humano, você olha para a pessoa, puxa aí, o que está pegando? Você percebe no olhar ali, né? Quando você não está vendo a pessoa pela rede social, talvez no WhatsApp, estou fazendo propaganda aqui do WhatsApp, mas você não está vendo a pessoa. Então você não sabe como ela está se sentindo. Então tem faltado essa humanidade. E no exemplo que a gente viu dos meninos aí, né, essa humanidade, olhar para o outro, perceber-se no outro, isso é que está causando esse afastamento. Eu entendo que é uma falta de humanidade e leva para esse outro lado, do ser esperto, de querer aparecer, e a gente acaba se perdendo. Um outro detalhe também que eu queria falar, que apareceu a questão do nudes, né? Os rapazes se passaram pela moça e mandaram nudes. E a gente sabe de vários casos de escolas que a menina ou o rapaz postam nudes da namorada achando que é o correto e tal. E aí não é, eu só vou passar para o meu amigo. Aí o amigo passa para a torcida do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, Corinthians, todo mundo acaba sabendo. E quem passa mal? A menina, que ela se sente perdida. Tem uma palavrinha que apareceu lá, que é loser. Para o norte-americano, você dizer que ele é um loser é muito ruim. O brasileiro é quando você xinga a mãe dele, mas para o norte-americano, você chama ele de perdedor, ele fica louco. Então, todos esses gatilhos são perigosos. E também, como o professor falou, o adolescente, lá nas causas que você colocou, que você compartilhou com a gente, foda, professor, o aluno não é culpado de uma separação dos pais que pode causar um desequilíbrio em casa. O aluno, o adolescente, não é culpado pela falta de emprego, não é culpado pela Covid. E ele somatiza tudo aquilo e fala, nossa, minha família está um horror, como é que pode, etc. Então, esses detalhes todos acarretam numa frustração, numa falta de pertencimento, de se achar querido, amado. E aí vem, por isso que nós estamos aqui dizendo, para valorizar a vida. Agora deixo com você, André. Eu gostei do que você comentou, a questão do loser, né? Que o nosso querido Cris ali comentou, o perdedor. É muito forte na cultura norte-americana essa questão, né, do self-made man, ou seja, o cara que é o vencedor, o cara que, né, beija a rainha do baile, etc, etc. E, na verdade, isso é apenas uma tradução de uma ideologia dominante mundial, infelizmente aqui também, de um individualismo exacerbado. E aí nós temos uma dicotomia muito importante, porque nós, enquanto espécie, nós somos seres coletivos. O ser humano é o mamífero que mais passa tempo com os pais antes de adquirir autonomia. E na nossa sociedade industrial, isso é mais tempo ainda, né? Estudos recentes mostram que os adolescentes e jovens adultos ficam ainda muito mais tempo com os pais antes de ter a sua própria autonomia. Então, ao passo que nós somos seres coletivos,
mas ao mesmo tempo nós vivemos numa ideologia dominante que não necessariamente a gente possa concordar com ela, mas ela está à nossa volta, que é uma ideologia extremamente individualista, né? E você comentou, né? É você ter dinheiro, você ter seu carro, você ser o mais bonito, você ser o melhor. E veja só, nós somos 7 bilhões de pessoas. Vamos supor que 1 bilhão sejam os melhores. Então nós vamos ter 6 bilhões de losers, entre aspas. Então nós vivemos num mundo que nos induz a derrota, não que nós sejamos derrotados. Né, eu né, dos meus 35 anos estou falando isso, tenho essa consciência, mas os jovens não, eles não têm essa consciência. Então muitas vezes eles são induzidos a achar que o cabelo dele não é mais bonito, que a camisa dele não é a mais bonita, que a família dele não é a melhor, que ele não é o melhor em, sei lá, em esportes ou em notas. Então, tudo isso leva a pessoa a construir uma visão negativa de si mesmo que não necessariamente corresponde à realidade. E você falou a questão do nudes, né? E eu acho assim, uma coisa que eu preciso levantar aqui que me chama muita atenção é como na nossa sociedade a questão do abuso de menores é uma questão completamente tabu e escondida. Os casos que são, né, investigados, etc., são muito menores do que os casos reais. Porque assim como a questão da depressão, do suicídio, o jovem que sofre algum abuso, ele sente vergonha, ele se sente culpado, ele não fala. Né? Ele se sente como ele foi o causador disso tudo. Então, mais uma vez, né, nós vivemos então numa sociedade que nos induz, que nos leva ao adoecimento. E veja só, é uma sociedade extremamente individualista, mas não deixa de ser uma sociedade coletiva. Esse individualismo é construído coletivamente, por mais paradoxal que isso possa ser. E aí eu penso que nós, enquanto educadores, temos uma missão muito difícil na sala de aula de identificar isso e levantar o moral desse aluno. Falar, não, meu, você merece ser feliz. Você é bonito, você é perfeito do jeito que você é. Né? Seja o seu cabelo roxo, azul, enfim, anyway. Mas essa é uma coisa que isso me chama atenção. Enfim, é isso. Capri, se quiser falar mais uma coisa, se não se deixar que eu falo pelos cotovelos aqui infinitamente. Então, percebo da mesma forma como você percebe. Também noto que a responsabilidade, se pegar a Constituição, dessa questão dessa valorização do material, que é uma sociedade materialista, assim, né? Ela também depende muito do que ele tem em casa, do que os pais podem ajudá-los. Em sala de aula, na minha experiência com os colegas, eu digo para você que é o seguinte: o que me torna melhor ou pior que você é uma pergunta que eu faço. Até tem um estudo que a gente faz com o pessoal, mas essa não é a pergunta correta. A pergunta correta deve ser: o que não me torna melhor ou pior que você? Então, não é a minha sexualidade, não é a minha religião, não é se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, não é a cor da minha pele, não é a minha etnia, não é a minha aparência, mas sim o que eu vou contribuir para a sociedade. Se eu vou praticar o mal, se eu vou prejudicar alguém, isso me torna melhor ou pior que você. E a gente tenta tratar esses assuntos. Por isso, essas outras questões que a gente colocou, que são importantes, é valorizar quem a pessoa é. Não é a pessoa em si, é a dignidade do ser humano. A dignidade que o nosso aluno precisa entender que todos têm. Né? Então, às vezes falta a gente colocar esse tipo de explicação, como você falou, a gente tem que chegar lá e explicar, por exemplo, para a menina, né, para o rapaz, olha, ninguém pode colocar a mão no seu corpo, no seu cabelo, se você não quiser. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa orientar o aluno que o cabelo dela é bonito do jeito que ela é, que ela pode ser quem ela quiser ser. E a gente tem que tentar plantar pequenas sementes aí para colher frutos, fruto amor que é a semente, no sentido dessa alteridade, do respeito ao próximo. Mas se eu não me respeitar, não consigo respeitar o próximo. Pois não, André? Olha, eu não sei se eu deixei passar, eu vi 2 perguntas aqui nos comentários, eu não sei se eu passei outra, mas enfim. Uma que diz aqui, né, a questão, né, de cortes de salários, que, né, enquanto país nós estamos passando, né, isso vai aumentar o desespero das pessoas, sim. Obviamente, aliás, isso tá aí a pergunta. Historicamente, situações de crise econômica ou de crise como guerra, por exemplo, em todas as situações,
as taxas de suicídio aumentam, e não só as taxas de suicídio, mas as taxas de adoecimento mental. Lembrando aqui que, na verdade, esses nossos parâmetros são muito recentes. É muito recente que a ciência tem se prostrado a analisar esse tipo de coisa. Mas sim, né? Quanto menos dinheiro, menos comida, mais desespero, mais violência. Então é natural, infelizmente, que o adoecimento mental aconteça. Agora, tem uma pergunta aqui na sequência que eu vi aqui que me chamou a atenção, é como os pais podem ter indícios? Isso, essa pergunta aí. Geralmente, não, é raro, pode acontecer, mas geralmente um suicídio ele é um final de um longo processo de adoecimento, né? Geralmente antecedido por, na maior parte das vezes, um caso de depressão severa ou um grande transtorno de ansiedade. No caso de depressão, acho importante aqui citar traços básicos da depressão. A depressão é uma doença e geralmente, deixa eu até ler meu PowerPoint aqui para eu não falar besteira. Né, como a gente pode caracterizar a depressão? Uma tristeza aparentemente sem origem, apatia e perda de vontade de realizar atividades que outrora eram prazerosas. A permanência desses sintomas por pelo menos um mês ou mais. E a depressão pode estar associada com o quê? O que é muito comum em jovens, automutilações, ou então também um transtorno de ansiedade. Quem tem transtorno de ansiedade também acaba caindo em depressão. Então, assim, acho que uma coisa que a gente tem que estar atento enquanto pais, educadores, é o meu filho ou o meu aluno, ele está apático, né? Ele se fechou ao diálogo, ele não, né, ele não, as coisas que lhe davam prazer não lhe dão mais, sei lá, ler uma revista em quadrinhos, jogar um videogame, conversar com os amigos. Esse tipo de característica, né, de sintoma, a apatia e a perda de vontade por coisas prazerosas é um indicativo de depressão, e se isso se mantém durante muito tempo, pode levar ao suicídio. Agora, uma outra coisa que é importante citar é o seguinte: a pessoa, quando está num grau de depressão muito grande, ela obviamente fica apática e desanimada, e ela pode brigar com essa questão do suicídio. A partir do momento que ela se decide pelo suicídio, ela pode sentir um alívio momentâneo. Então, um sinal muito preocupante é uma pessoa que está muito, 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 muito deprimida e de uma hora para outra fica em paz consigo mesmo. Por quê? Na cabeça dela já decidiu que o sofrimento dela vai ter um fim. Então, esse é um indício importante. E o suicida, geralmente, ele dá dicas. Coisas do tipo: ah, minha vida não vale nada. Ah, eu quero me matar. Eu queria sumir e desaparecer com isso. Então, as pessoas próximas, elas podem captar esses indícios, né? Então, é importante estar atento. O que eu sempre falo, que é a função do psicólogo, mas deve ser a função de todo mundo, é escutar. Escutar. As pessoas dão sempre pequenas dicas na sua fala, mesmo que inconscientemente, né? Ah, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada, eu não tenho amigos, né? Eu sou infeliz. Então, sempre que a gente escutar alguém falar isso, é que enfim, eu já acabo tendo ouvido treinado, mas sempre que a gente escuta uma coisa dessa, a gente tem que, sabe, poxa, mas por que você é infeliz? Vamos tentar resolver isso, né? Acolher a pessoa. Não precisa ser psicólogo para acolher. A maioria das pessoas, acredito que são professores. Todos nós somos treinados num determinado acolhimento. Então, se a gente escutar as pessoas e acolher as pessoas, já é meio caminho andado. Enfim, Capri, desculpa se eu me estendi muito, mas... Não, tranquilo. Eu vou compartilhar aquele folder que você trocou com a gente para os nossos colegas aqui. Ah, sim. A gente pensou num folderzinho, e um problema que a gente tem no nosso país é que, infelizmente, quando a gente trata de saúde mental, ainda é um serviço inacessível à maior parte da população. Mas existem alguns canais abertos, né, gratuitos, que a gente compilou alguns aqui, a gente encaminhou para as escolas, não sei se eu acredito que as pessoas tenham recebido, né? E o professor Capri está chegando nele. Você quer que eu compartilhe, Capri? Ah, já compartilhei. À vontade, mas você pode, eu peço que você esteja também explanando na sua opinião. Aqui nós temos pelo menos 10 aparentes motivos, né, para a gente ficar ligado, né, como algum professor já perguntou que veio também, quais são os sinais, né? Então, transtornos mentais, aí realmente a pessoa já tem um transtorno psiquiátrico, né? Também a questão de depressão, transtorno bipolar, transtornos relacionados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas. Nós sabemos que alguns adolescentes já fazem uso, né? O psicólogo pode explicar também. A tendência é uma janela que depois vai querendo mais e mais e mais. Isso depois pode
causar uma depressão no futuro, correto, professor, ou não? Correto, correto. O histórico pessoal, tentativa prévia, é o principal fator de risco, né? Se já tentou antigamente. Ideação suicídia, né? Quando ele fica idealizando, pensando, comentários que demonstram desespero, desesperança e desamparo. Aqui eu quero destacar com vocês, mano. Olha essas palavras aqui, ó. Desespero, desesperança e desamparo. Gente, o adolescente, já vou deixar você falando, o adolescente, ele precisa ter uma esperança. Tá um mundo tão louco aí que ele fica com medo. Do que eu vou fazer depois? Como é que eu vou, que carreira eu vou seguir? Como é que eu vou me sustentar? Se não tem um pai, se não tem uma mãe, se não tem um adulto que dê um exemplo, uma linha que eu digo de valores bons, como respeito, olha, não machuca ninguém, não faz mal para outra pessoa, não entra nessa das drogas, etc. Então ele não se sente amparado. E esses detalhes aqui, ó, desespero, desesperança e desamparo podem sim ser a falta, né? Uma ideação suicida. Pode falar, professor. Porque, veja só, o suicídio geralmente é uma coisa pensada, não é uma coisa, um impulso momentâneo, é algo com que a pessoa vem internamente dialogando com si. Então ela vai dando dicas, né? Então isso é importante a gente estar ouvindo. Mas a questão da esperança, isso nos leva à questão da depressão. A maior parte das pessoas com depressão são pessoas que, por uma série de motivos, não tem mais objetivos na sua vida, ou os objetivos que ela tem não lhes fazem mais sentido. E sem ter objetivo, a pessoa não tem esperança. Então é muito importante a gente estar sempre tendo um objetivo na nossa vida, porque o objetivo nos leva à esperança. Ou seja, eu vou estudar porque eu quero, sei lá, ser professor. Então esse objetivo te dá um caminho. E ao passo que você tem um caminho, você tem um norte. Então eu vejo que muitas vezes os jovens, eles não têm, sabe, eles não têm o dia de amanhã. Eles não têm uma coisa para amanhã, eles não pensam no amanhã. Então, se ele encontra algum determinado trauma, algum problema, como ele não tem um norte, esse problema pode gerar um quadro depressivo. Eu queria mostrar, eu não sei se você está com aí, Capri, aquele folder com os canais gratuitos de atendimento. Também tem, a gente pode passar mais para frente, né? Falar um pouco aí e depois eu boto no final o que você acha. Não, eu achava legal, o pessoal que está acompanhando aqui, a gente fez uma compilação aqui de alguns lugares que, né, para orientar, às vezes a gente encontra uma pessoa que está em sofrimento e a pessoa às vezes não tem uma condição financeira, mas existem alguns caminhos gratuitos e a gente no final vai compartilhar. Mas falando aqui de alguns, ó, a gente tem aqui na Baixada Santista, tanto a Unip quanto a Unisantos, elas têm um programa de estágio que os quintoanistas que estão no último ano de psicologia fazem atendimento gratuito. Eu participei dessa clínica né, para me formar. Você tem que fazer parte disso. Então, esses estagiários, todos eles têm supervisão de psicólogos das universidades. Então, é um caminho para quem procura terapia e não tem dinheiro. A gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é 188, ligação gratuita, todo o país. E a gente também tem os nossos centros de atenção psicossocial, que no final a gente vai estar compartilhando aqui os endereços, né? São Vicente tem 4 unidades, Santos eu acho que também tem mais 3 ou 4 unidades, e temos outras aí, mas enfim, eu selecionei as aqui de São Vicente. Mas, enfim, é isso, né? A gente tem que estar atento, e aqui a Flaviana falou uma coisa interessante, né? Suicídio é questão de saúde pública, é isso mesmo. O número de suicídios aumentou muito. Eu vou dizer uma coisa para você, Flaviana. Na verdade, o suicídio aumentou porque o adoecimento mental aumentou. Em todas as salas de aula que eu entrei ano passado, eu tinha brincando de 2 a 3 casos de alunos que praticavam automutilação. Né? E a automutilação, às vezes a gente vê os alunos praticando e a gente acha que, poxa, por que ele está fazendo isso? Mas a pessoa que se automutila, naquele momento que ela está se cortando, por exemplo, ela está sentindo um alívio. Por quê? Ela está num grau de sofrimento mental tão extenso que o corte gera um outro estímulo para o cérebro. E o cérebro é como se ela esquecesse momentaneamente daquele sofrimento mental para se concentrar na dor física. Então, a automutilação é sinal de que a pessoa também não está bem. E, infelizmente, muitos jovens fazem isso. É uma outra pandemia que nós temos. Ok. Outra pergunta, desculpa, professor Capri, veio uma outra pergunta logo em seguida à sua fala, professor André, sobre em tempos de educação remota, é possível detectar esses sinais? Olha, é difícil,
mas é possível. Um aluno que não entra em contato nenhum é um sinal de que alguma coisa não está bem. Seja pelo menos a questão de estrutura física da casa dele. Ele não tem dinheiro. Então, isso já é um sinal. Alguns alunos, e nessas aulas síncronas, às vezes me procuram para não falar questões de história, mas para ficar papeando, jogando, entre aspas, conversa ao vento. Isso é um sinal de que ele pode estar se sentindo solitário, ele está isolado em casa. Então, esse é um sinal. Eu acho sempre importante os professores, nos seus encontros com os alunos, sempre falarem, olha, a gente está aqui para tratar de matemática, mas se alguém tiver alguma outra coisa e quiser me perguntar, se alguém quiser me perguntar alguma coisa no privado também, eu acho importante você dar esse espaço. Porque se você der um espaço, aquele aluno que tem aquela confiança em você vai falar com você. Perfeito. Ainda na questão mostrando aqui, voltando lá, fatores ainda estressadores crônicos e recentes, né? Eventos estressadores significativos como separação conjugal, migração ou perda de uma pessoa próxima. Muitas vezes, do adolescente que ele migra, que eu digo, pode mudar de um bairro ou de uma cidade para outra, ele tem a amizade dele, vai se sentir deslocado, ainda mais se ele achar dois trastes, como a gente viu lá no exemplo do filme, que vão ficar zoando o cara, fazendo um cyberbullying com ele, né? Lembrar para o aluno que ele não é responsável pela situação econômica da família nem social, que se a família teve falência, perda de emprego, etc., isso não é culpa do aluno. Então, o aluno precisa entender que a responsabilidade dele, ele é menor, ele não tem essa responsabilidade como maior, né? Também, outro fator aqui, diz aqui, professor, organizar detalhes e fazer despedidas. É de extrema importância observar se existe algum comportamento que sugira uma preparação para o suicídio, tipo mensagens de despedidas, bilhetes, recado nas mídias sociais, cartaz, testamentos, doação de posses. Nessa questão aqui, meios acessíveis para a sociedade também é um problema, né? Armas de fogo em casa, ou morar em lugar alto, medicação para a pessoa poder pegar, fácil acesso, né? Aqui também a questão aqui embaixo, a impulsividade, por mais planejado que tenha sido, muitas vezes parte de um ato motivado por eventos negativos. O impulso para cometer o suicídio é geralmente transitório, com duração de alguns minutos ou horas. Aqui eu gosto até de falar na questão do próprio álcool, né? Que a molecada vai para a baladinha e aí o álcool, em determinado momento, aí você fala mais que é da sua área, ele deixa a pessoa depressiva. Se estiver passando uma situação, ele vai lembrar de coisas negativas, né? E aí vem de bobeira, entre aspas, né? Aqui, não estou falando para quem já está com sintomas. Então, por isso que eu não sou muito a favor da molecadinha ficar sem o aviso. Aí faz qualquer coisa. Atravessa, vamos jogar daqui, escorrega e se machuca. Então, estou dizendo, coisas que podem ser evitadas. E como a gente faz isso? Aconselhando em sala de aula, como você falou, professor, que nós, se a gente observar um aluno, professor P1 tem muito disso que é maravilhoso, né? Percebe o traço do aluno, se não está legal no desenho, com cores escuras e tal, agressivas, opa, alguma coisa não está indo bem na casa dele. Então, também penso que nós não somos psicólogos, mas a gente pode, como você falou, né? Temos que ter o ouvido inclinado e a visão próxima para poder estar enxergando esses detalhes. Fica à vontade, professor. O álcool é uma questão muito séria. E eu acho que o álcool é a droga mais perigosa, primeiro porque ela é uma droga legalizada e ela é a porta de entrada para todas as demais drogas. E o álcool, né, eu não sei se alguém vai acreditar aqui, mas eu não bebo álcool, nunca ingeri álcool na minha vida. Mas, enfim, eu fiz faculdade de História e Psicologia e convivi com muitas pessoas que utilizavam isso. E tenho amigos que, enfim, bebem, né? E o que eu percebo é que o álcool, num primeiro momento, traz uma euforia, mas essa euforia ela é sempre acompanhada de um estágio depressivo. E esse é um perigo. E o segundo perigo é que ele é porta de entrada para muitas outras drogas. Muitas outras drogas, como por exemplo a cocaína, só tem o seu efeito no cérebro quando associadas com álcool. Tem pessoas que a cocaína sozinha não faz efeito, ele precisa do álcool para turbinar a cocaína. Eu queria aqui falar uma coisa, também outro comentário importante do professor Walter, que voltou, não sei se lembra de mim, eu trabalhei com ele no Lauro Filgueiras. Ó. Embora a live esteja voltada aos alunos, precisamos ficar atentos aos adultos, temos professores, funcionários, etc, né, passando por problemas. E isso é uma questão muito séria.
Quando eu estava no final da faculdade de psicologia, eu estava procurando ainda sobre um TCC, sobre o que fazer, e eu, a princípio, queria falar sobre a saúde mental do professor. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu acabei escolhendo outro tema, porque era um tema muito complexo, enfim, trabalhava, estudava à noite, não tinha tempo para desenvolver isso. Mas se vocês fizerem uma busca rápida em sites de artigos científicos e colocarem lá, né, psicologia, saúde mental, professor, vocês vão ver que tem um monte de artigos de pesquisas localizadas, na Prefeitura de Belo Horizonte, na Prefeitura de São Paulo, que os professores são um grupo de pessoas dentro de umas prefeituras que mais adoecem, e nesse adoecimento, as causas emocionais das mais variadas são sempre o maior número disso. Imagina, eu estou falando isso antes da pandemia. Agora, na pandemia, esse cenário, ele seguramente piorou, né? Então, a gente precisa realmente dar as mãos, né? Nós estamos geograficamente isolados, mas, né, a tecnologia pode ser usada por muitas coisas negativas, mas temos que usar para coisas positivas, né? Então, assim, poxa, manda mensagem para aquele seu amigo que você sabe que não tá bem, todo dia, pô, como é que você tá? Vamos conversar. Enfim, é isso. Vou compartilhar aquela outra tela, peraí, de novo. Essa última aqui. Ó, motivos aparentes ou ocultos. Algumas pessoas com pensamentos suicidas podem considerar a morte como um meio de sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com a dor, encontrar descanso ou final mais rápido para os seus sofrimentos. Comentários com esse tipo de conteúdo servem como sinal de alerta. Eu gostei dessa parte aqui, que diz o seguinte: sentimento momentâneo de infelicidade. Todos nós, um grau menor ou maior, já passamos por um sentimento momentâneo de infelicidade. Momentâneo, daquele momento. Então, como eu posso tratar isso? Sabendo, orientando o adolescente que é um momento, ele vai passar. É igual uma ferida. A ferida está lá, está aberta, você vai passar pomada, pode ficar cicatriz. Mas foi aquele momento de dor. Então, vai passar. E não pensar que não tem mais jeito. Vejo muito as conversas, né, aquelas primeiras paixonites dos adolescentes, meu mundo vai acabar, ela não gosta mais de mim, ou o cara não gosta mais de mim. Então, esse tipo de coisa, para eles tudo é muito intenso, né? Tudo é assim, é intenso, mas ao mesmo tempo é rápido a queda no agir, né? E sofrem. Por quê? Por falta de orientação. Uma professora perguntou agora há pouco, deixa eu só voltar aqui. A Fabi, boa noite, queridos. Essa daí? Deixa eu verificar. Peraí, professor. Voltando aqui. Não, é a Fabiana Góes, isso mesmo, Isso. Boa noite, queridos. Que atividades podem ajudar a afastar as ideias suicidas? Bom, eu estou pressupondo, Fabi, maravilhosa Fabi, eu estou pressupondo que quando a pessoa está com ideias suicidas é porque ela está num grau de adoecimento avançado. Nesse caso, essa pessoa precisa, obviamente, de um tratamento, de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Psiquiátrico para medicação tranquilizar a pessoa. E aí a pessoa tranquila, o psicólogo faz o trabalho dela. Mas esse é um ponto. Mas é óbvio que, enfim, você, né, eu tô entendendo aqui, poxa, como é que eu em casa, eu sei que uma pessoa tá assim, mantém contato, dialoga com a pessoa. Enquanto a pessoa tá dialogando com você, ela não vai fazer nada. E, assim, muitas vezes quando a gente vai encontrar alguém que não tá legal, às vezes nós temos uma tendência a falar assim, não, mas não fica assim, tem gente muito pior. Nós não devemos fazer, às vezes a gente faz isso na melhor das intenções, mas é a pior coisa possível. Porque o sofrimento é subjetivo. Então, às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, uma casa maravilhosa, uma família maravilhosa, mas ainda assim ela tá triste. E a tristeza dela é real para ela. Não é coisa, entre aspas, da cabeça. É uma sensação real. Então, acho que uma coisa é conversar com a pessoa e entender e falar, não, sim, você tá sofrendo muito, né? Você tem o direito de sofrer. Você é um ser humano, você não é uma placa de metal. Escutar a pessoa e tá com a pessoa, tá lá, olhar no olho. E lentamente, aí sim, primeiro deixa a pessoa desabafar, deixa ela falar um monte. E lentamente sugerindo, bom, olha, existe uma possibilidade de mudança. Já parou pra pensar? Acho que a gente pode mudar esse cenário, não vai ser da noite pro dia, mas a gente pode mudar o cenário. E aí sim, mostrar, por exemplo, né, no que a gente falou aqui do folder, indicar um caminho, olha, vamos procurar uma ajuda ali na Unisantos, tem uma clínica psicológica, não, vamos no psiquiatra, no Sistema Único de Saúde.
Mas acho que o primeiro passo é escutar e entender a pessoa e aceitar a pessoa do jeito que ela tá. Às vezes a gente fica ansioso e quer assim, não, você vai ficar bem, calma. Não, esteja com a pessoa naquele momento. Pega um pouquinho da dor dela pra você. Gente, a Carla é minha esposa, tá querendo levantar minha bola aqui. Fabiana, ainda naquela questão de atividades, né? Para o Fundamental 2 e médio, até o professor Cristiano nos ajudou quando nós estávamos juntos em Santos, no EJA de Santos. Tem atividades, você pode sempre atividades que vão valorizar a conquista dos direitos. Por exemplo, o que são direitos é uma atividade que posso compartilhar depois com você. Outra atividade interessante que eu chamo de ética do avião, lá no nosso site tem, você pode baixar. Então, vai mostrar vários grupos de pessoas e aí, com os alunos, vão ter todo tipo de pessoas, de fé, de político ladrão, deficiente e tal. Aí o avião vai cair, como é que você tem menos paraquedas, como é que você vai distribuir esses paraquedas? O aluno tem que ver isso. Então, ali você pode mostrar que nós somos preconceituosos, em certo nível, e aí você vai trabalhar que isso não é o mais importante, que o importante é a pessoa, são dois. E outro que eu tenho também, tipo assim, o que me torna melhor, diferente, pior que você, que vai trabalhar justamente não a estética, a aparência ou material, mas sim os valores, a significação da vida. Tem um filósofo que eu gosto muito, que quando disse aquela frase, tem gente pior que você. Esse filósofo vai dizer o seguinte, ele tem uma frase que é muito interessante, ele coloca assim, conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, a pessoa precisa se conhecer. Então, se ela tem realmente algum problema já de saúde mental, existe isso, então ela precisa saber que ela tem. Aí ela precisa se conhecer. Aí ela tem que aceitar aquilo, buscar tratamento, o que seja, olhando-se no espelho, ver quais são o que pode ser feito, e aí ela vai buscar essa superação. Eu acho muito legal isso. E tudo isso se resume numa palavra só, que é satisfação com o que eu tenho. O que eu posso mudar, eu vou mudar. O que eu não posso mudar, vamos ver como a gente vai trabalhar. Não sei se te ajudei aí, professora. Fala, André. A minha esposa fez uma pergunta aqui. Kika, você pode perguntar para mim. Tá. Ela, não sei se vocês ouviram do fundo aí o oi dela. Eu acho que uma coisa essencial, e pelo menos quem me conhece intimamente, é uma coisa que eu estou sempre conversando, né? É essencial uma questão de educação de saúde mental na escola. É essencial. E eu diria mais, estamos em ano de eleição, é uma ideia interessante, nós precisamos urgentemente ter em cada unidade escolar um psicólogo e um assistente social, para dar conta, né? E para ter esse tipo de discussão. Né? A gente muitas vezes em ciências, os professores de ciências discutem questões de saúde física. E ótimo, isso é necessário, super necessário. E por que não, então, também discutir a questão da saúde mental? Para quem sabe, se a gente começa a desmontar esse tabu da saúde mental na nossa própria sociedade. Foi feita uma pergunta aí, um comentário, aliás, dizendo assim, a dor do adolescente muitas vezes não é levada a sério. A gente precisa ter esse ouvido e esse olhar atento para o adolescente. Não que somatize, que ele possa somatizar, mas eu também não posso ignorar. Se eu não estou entendendo, então tenho que procurar um orientador, né, que o psicólogo na escola faz falta nessa hora, né, para poder nos auxiliar. E naquela conversa em sala de professor, a gente está sabendo, algum professor sabe, tem mais contato, está tendo separação na casa, o pai dele foi preso, ou está perdendo emprego. Então, que a gente não sabe, aí não é uma fofoca, isso é uma coisa construtiva, como se fosse um conselho construtivo ali na sala dos professores, mas sempre que você perceber alguma frase um pouco mais que fora do padrão normal que você entende, como o professor André falou, a pessoa está muito alegre, de repente murchou, opa, o que aconteceu? Ou ao contrário também, e aí conversar com a direção, com a coordenação, não que nós tenhamos que resolver, mas só para a gente estar atento. Eu vou compartilhar aquela lista lá, professor, enquanto você fala, eu vou compartilhar aquela lista, ok? O professor Capri, você falou uma coisa muito importante, né? Você tinha falado um pouquinho antes a questão do adolescente que termina o namoro e fica mal, e às vezes a gente como adulto fala, é um namorico, por que ele tá assim? Nós adultos, supostamente, temos já uma estrutura emocional consolidada. Então,
nós já somos, entre aspas, emocionalmente calejados a lidar com situações que os adolescentes estão enfrentando pela primeira vez, especialmente quando a gente fala de questões amorosas. Então, um término de namoro, um fim de uma amizade na adolescência é catastrófica. Então, nós temos que ter aquela empatia de nos colocar no lugar do adolescente e entender que aquilo daqui a 10 anos será banal, mas naquele momento, pro adolescente, não é banal. E, mais uma vez, a gente tem que escutar sem julgar. Né? E nesse ponto, né, a dor do adolescente muitas vezes não é levada a sério. Né? A dor do adolescente não é levada a sério, porque a gente acha que é besteira, mas não é. Mais uma vez, pro adolescente não é besteira. Muitas vezes eu vejo que às vezes as pessoas, né, minha vida é uma porcaria. E a gente pensa, poxa, mas a vida da pessoa não é uma porcaria. Não importa que a vida real da pessoa não seja uma porcaria. Ela sente como a vida dela sendo uma porcaria. Então a gente tem que respeitar o sofrimento da pessoa. A gente tem que, né, reprimir o sofrimento nunca dá certo. Então a gente tem que ter empatia de se colocar no lugar da pessoa e entender que aquele sofrimento é real. Pode ser que nós, naquela mesma situação, tiraríamos de letra. Mas eu sou eu, o professor Capri, e os adolescentes são os adolescentes. Então a gente tem que se colocar no lugar deles. E escutar, é o que eu falo, é escutar sem julgar. Escuta. Às vezes você pode pensar, eu não sei o que falar. Tudo bem, não fala nada. Mas escute, esteja lá com a pessoa. Só de você estar com a pessoa escutando, isso é muito melhor. Compartilhamos a tela aqui, professor, em São Vicente e os endereços de Santos. Assim, ó, a gente tem aí, temos a clínica da Unip, da Unisantos. Eu busquei esses dados recentemente na internet, então eu acredito que estejam eles todos atualizados, né? Parece-me que a Universidade Unimes também abriu um curso de psicologia, mas como abriu o curso de psicologia, eu não sei se eles têm ainda uma clínica gratuita. Mas a Unip e a Unisantos tem uma clínica gratuita, atende gratuitamente. Então, às vezes, vocês podem conhecer alguém, algum aluno, alguma pessoa, né, jovem ou adulto, que não tem condição financeira ou que tem a curiosidade, quer saber o que é psicoterapia. Vai lá. E a gente também tem os CAPs, que são ligados ao nosso sistema de saúde. Eles atendem alguns casos específicos, mas também são de atendimentos gratuitos. Enfim, tem os telefones, a gente tem um na área continental e temos 3 aqui na área insular. E lá mais em cima a gente tem o Centro de Valorização à Vida, que também é ligação gratuita, funciona a qualquer hora. Eles têm o site dele. Se vocês aí, pessoal que está aí nos acompanhando, vocês puderem compartilhar, tenham salvo isso, sabe? A gente nunca sabe quando a gente vai encontrar alguém que não está legal. Eu achava que toda escola tinha que divulgar isso para os seus alunos, porque ó, são todos serviços, mais uma vez, serviços gratuitos. Não precisa pagar absolutamente nada, exceto, claramente, a condução, né? Se for muito longe de onde a pessoa mora. Ok. Bom. Nós temos ainda 14 minutos, façam perguntas. Enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas, um outro detalhe aqui que a gente notou, né? Isso é próprio do professor. Gente, nós temos que amar nossos alunos. Então, o olhar no olho, né? Eu acho interessante quando eu tive alguns políticos que eu conheci, que vão conversar com a gente, ele vem dar a mão para você, ele olha para o lado. E eu já segurei a mão de 2 ex-prefeitos aqui de Santos e de São Vicente. Então, o que aconteceu? Eu peguei e segurei a mão e o cara virou para o lado. Não, pode olhar em mim, é para minha cara, você tem que olhar para você estar dando a mão para mim, né? Então, é que a gente precisa ter esse olhar para o nosso aluno. Prestar atenção no aluno, no olho dele, fala, o que foi? Olha para mim, vamos lá, o que eu posso te ajudar? Vamos lá. Eu penso que o começo é por aí. Esse é o ouvir, ele se entender que você se importa com ele. Eu não estou dizendo que você não faz isso, estou dizendo que, às vezes, nos falta, pela essa vida louca que nós temos, de preencher documento, de fazer chamada, de fazer o conteúdo e tal, e a gente esquece do principal, que é passar do lado ali do aluno, e aí? Do lado da mão dele, no lápis, na caneta, tá dando, legal, tá, um elogio, né? Esse tipo de coisa, valorizar a vida, que ele é importante. Tem aluno que não tem comida em casa, gente. Tem aluno que não tem casa. Sim. Né? Pode falar, professor, vamos ver. Não, isso é essencial. A saúde mental é uma questão física também. Como é que alguém pode estar bem se não tem comida? Como é que alguém pode ter uma autoestima boa se está com dente, né, com problema, com dente torto? Como é que a pessoa pode ter uma boa autoestima se não tem uma roupa para vestir, se usa sempre a mesma roupa? Então, a questão material, e não aqui não é a questão de esbanjar, mas é uma questão ligada à dignidade do ser humano. E você falou a questão do olhar,
eu manjo muito pouco de psicologia e dentro da psicologia eu manjo menos ainda de linguagem corporal. Mas a questão de olhar no olho é uma linguagem corporal importante. Quando a gente desvia o olhar, é um sinal de mentira. Ou também é um sinal de que você quer esconder algo. Então, aquele aluno que não olha no olho, algum problema ele tem. Nós não sabemos qual, mas ele tem muitos problemas. Eu queria mandar aqui um abraço além do Walter pro Jorge, que acabou de mandar uma mensagem para mim ali nos comentários. Abraço para você, Jorge. Eu sempre tento manter o diálogo com os meus alunos. Né? Eu tento, se eu consigo ou não, cabe a eles dizer. Mas é isso. 12 minutos ainda, gente. Mandem perguntas. A professora, voltando aqui da Fabiana, eu que agradeço, Fabiana, por poder estar com vocês aqui. Atividades que favoreçam também a não depreciação do aluno. É interessante que nós, seres humanos, a gente chega pro outro, ai, tá gordinho, hein? Tá careca, hein? Pô, a gente não coloca algo positivo. A nossa brincadeira muitas vezes é negativa. E para o adolescente, a questão do cabelo, do corpo, da roupa, da família, se tem, se não tem, isso fere. E eles são cruéis, né? Quando eles querem, eles, nossa, pisam lá, se juntam e detonam o colega. Então, e aí trabalhar em sala de aula, justamente, pessoal, mas por que a gente não, em vez de nós reforçarmos o que é negativo com as piadas negativas, por que a gente não fala coisas positivas, que a gente não levanta a moral da pessoa? Você não gostaria de ser tratado assim? São muitas coisas simples que a gente consegue fazer todo dia, a gente consegue fazer. A equipe da escola, se vocês se juntarem, vocês transformam a escola. Porque a escola é de vocês, os alunos, né? Então vocês transformam. Diga aí, professor. Olha, aqui você falou a questão do cabelo essencial. Acho que o Jorge estiver acompanhando, acho que acho que ele passou por coisas parecidas. Cara, eu já entrei em muita briga em escola, porque assim, nas escolas que eu trabalhei, a maioria delas, aluno não pode entrar com boné. Tem que guardar o boné. E, veja só, muitas vezes o aluno gosta do boné porque ele tem vergonha do cabelo, ou porque ele cortou o cabelo e não ficou legal. Então, pro adolescente, o boné muitas vezes é quase uma extensão do corpo. E a gente estabeleceu uma norma, não pode boné ponto final, sem, sabe, me parece uma saída mecânica e rápida, que na verdade é apenas escondendo o problema. Então, né, muitas vezes na minha aula eu falava para os alunos assim, olha, o que importa para mim é você está prestando atenção e está aprendendo. Se para você prestar atenção na minha aula, você presta atenção melhor com boné, cara, você vem com um sombreiro, desde que ele não atrapalha quem esteja atrás de você. Mas muitas vezes a gente se pega em certas tradições escolares que a gente segue e a gente nem sabe mais por que segue, né? Por exemplo, às vezes o aluno vem com casaco aqui, assim, e vem com casaco o tempo todo. Às vezes ele está usando o casaco porque ele se cortou e está escondendo. Então a vestimenta do jovem é importante, né? É uma forma de linguagem, a gente tem que estar atento a isso. O professor Fernando Potenza compartilhou com a gente que o campus da Unifesp de Santos também tem curso de psicologia. Ah, sim, é verdade, eu esqueci de colocar isso. Verdade, isso mesmo, Unifesp, é verdadeiro. Preciso atualizar. Quais são os verdadeiros sintomas que podemos identificar numa possível depressão de um agora nesse momento de monotonia de estar em casa? Olha, eu estava conversando com... Eu esqueci com quem eu estava conversando isso uns 2 dias atrás. Mas uma coisa que está mais comum do que a própria depressão é a questão da ansiedade, que gera uma depressão. Então, sintomas de ansiedade. Oscilação de humor. A pessoa está muito alegre e fica muito triste, depois fica muito alegre, fica muito triste. Pequenos problemas tiram a pessoa do sério, sabe? Eu caí um copo no chão, quebrou, a pessoa fez um estardalhaço por causa disso. Isso é um sinal de que a pessoa não está legal. Isso é uma coisa que eu tenho notado, eu mesmo tenho estado com a minha tolerância está muito mais baixa, eu vejo que as pessoas isoladas em casa têm comentado isso, são sinais que a gente tem que estar atento. Qualquer coisa que fuja da normalidade, assumindo que a pessoa estivesse bem antes, qualquer comportamento novo, atípico, a pessoa se isolou no quarto, a pessoa está com menos paciência, a pessoa não está fazendo mais aquelas coisas que lhe traziam prazer, isso é sempre um sinal de alerta. Eu acho que assim, qualquer mudança no padrão da rotina da pessoa é importante observar. São inúmeros, mas o que me chama a atenção são esses.
Elizabeth, sem dúvida. Começar por nós, professores, né? Nós nos respeitando, primeiramente, e os alunos precisam perceber esse clima em sala de aula, na escola, né? Na comunidade escolar. Eu noto algumas comunidades escolares que a gente passou, os ambientes são diferentes, o ambiente a gente que cria, né? Não é culpa do professor, às vezes, estar cansado, por toda essa cobrança que existe também, que foi dito, né? O professor André falou, inclusive, que o maior número de casos de saúde mental estão entre os professores, burnout e tantos outros, mas sempre que a gente puder lembrar, né, que os adultos na escola e na sala de aula somos nós. E se a gente puder olhar com carinho pelo preparo que nós temos, eu gosto muito dessa questão do amor, né, das linguagens do amor, do carinho, de olhar diferenciado, que o aluno sinta que você está olhando para ele com respeito, que você o respeita. E não que ele é mais um, que não vai ser ninguém na vida, porque às vezes eles também ouvem isso, né? Mas isso são coisas que não deveriam ouvir. E aquela coisa, a gente tem que, eu vejo a questão da legalidade, né? Do que a Constituição fala, do que a LDB fala e do que o ECA fala. Eu tenho que responder toda pergunta que meu aluno fizer. Está lá no ECA. Tenho que responder. Lógico que não vou ficar a favor de coisas criminosas, etc. Mas se eu chegar para ele, responder para ele o que ele estiver perguntando pertinente à aula ou a alguma coisa da família dele que também faz parte, não que eu vá entrar na família dele, mas a gente possa orientar, eles precisam perceber em nós, além dos professores daquela disciplina, pessoas como modelos, como referencial que eles podem se achegar e ter uma palavra, pelo menos orientadora, né, séria. E não sei, não é comigo isso. Às vezes, eu já falei, né, não é comigo isso, mas eu sei quem pode resolver. Então, a gente encaminha para a pessoa que vai resolver, mas de fato, você encaminha e o aluno precisa. Gente, eu tive muito retorno, aliás, só tive retorno positivo quando eu tratei o aluno dessa forma. André, tá acabando, hein? Eu acho que provavelmente vai ser a última coisa que eu vou falar. Eu vi ali alguém em cima, Glaucio Oliveira. Você acha que o bullying na escola leva a depressão? Sim, leva a depressão. E eu digo mais: o bullying na adolescência, além de gerar depressão, na vida adulta, como trauma acumulado, pode gerar um transtorno de ansiedade. Sim, é um assunto seríssimo. Eu queria aqui mandar um abraço para a professora Francilos, que eu trabalhei há muito tempo atrás. É legal que eu estou vendo um monte de gente que eu trabalho com, cara. Uma excelente professora. E, aliás, agradecer a presença de todo mundo, agradecer o convite da secretaria, agradecer o professor Capri, agradecer o professor Anderson, que está aí nos bastidores segurando tudo com fita crepe para a gente não cair aqui. E, como provavelmente a última coisa que eu vou falar, acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi estudando psicologia é que quando a gente fala em felicidade, a gente tem, o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa que está feliz o tempo todo. Não. Primeiro porque ninguém é feliz o tempo todo. Todo mundo tem algum momento de tristeza, não tem como. Então, a verdadeira saúde mental é reconhecer os momentos de felicidade e aproveitá-los, e reconhecer os momentos de tristeza e estar, né, seguro o suficiente para atravessá-los. E saber que a tristeza, por pior que seja, ela nunca é infinita. Ela sempre tem um momento que ela acaba. Então, acho que a saúde mental, para mim, se eu pudesse resumir da maneira mais sintética, para mim é isso. É saber que nós temos momentos de alegria e tristeza, e saber diferenciá-los e saber como lidar com os dois. Aproveitando a sua deixa, professor, nós somos seres singulares, né? Nós somos diferentes. Em cada um que tem uma personalidade, uma forma de pensar, pratos que gosta, etc. Tudo bem. Mas nós vivemos em coletividade. E você falou de felicidade, ninguém é feliz sozinho. Não, impossível. A felicidade precisa ser compartilhada, porque eu me sinto feliz quando alguém percebe que eu sou feliz, eu contagiei a pessoa positivamente. Então, eu também penso como você, a gente precisa, como esse Setembro Amarelo, não somos nós que temos a função de resolver esse problema, mas olhar esse problema e buscar auxiliar, ajudar, isso é o que a campanha quer. Né? Sem sombra de dúvida. Diminuir. Então, para os 6 professores, agradeço o convite da secretaria, agradeço a vocês também que estão conosco, ao professor André. Estamos à disposição, não de boca, mas em atitude, se vocês precisarem da gente, ok? Obrigado, Anderson, também, viu? Assim, acho que quem tem meu contato aí,
Quem quiser, às vezes, em off, perguntar alguma coisa no privado, gente, só pegar meu contato lá com a Secretaria de Educação Básica, pode mandar uma mensagem a qualquer hora, eu geralmente costumo responder no momento. Muito obrigado, professores. Muito obrigado mesmo. Pereira aí, ó, é a minha esposa. É verdade, cara, a gente precisa ser flexível, sim, e eles precisam contar com a gente. Eles não têm, às vezes, não tem nenhum parâmetro, né? Quantas vezes vocês já ouviram professoras que estão aí, professores que estão aí, puxa, queria que meu pai fosse assim como você, que minha mãe fosse assim como você, né? Quantas vezes a gente não ouviu isso? Desculpa, é isso mesmo. Temos que ser flexíveis e que eles possam contar conosco. Olha, dentre tantas, né, que aconteceu hoje, né? Pelo menos a live foi um sucesso. Meus parabéns. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, professores André e Capri. São excelentes, são fantásticos, que nem a gente chegou a colocar lá no blog, né? Que vocês são mesmo. Uma observação, né? Que os professores Capri e André, eles são da área de humanas, né? O professor Capri, ele trabalha Óbvio. com filosofia, sociologia, geografia dentro da rede municipal de São Vicente. O professor André é um professor de história, mas também é um psicólogo, e é claro que ninguém pode também chegar na escola, né, professor André, chegar e só porque o professor André é psicólogo, chegar e ficar fazendo todas as perguntas, coitado do professor, né, porque ele já tem o trabalho dele de professor de história, né, na escola. Mas eu tento responder na medida do possível, com o maior prazer. Então, quem trabalha com o professor André ainda tem um psicólogo ainda na escola, né? Mas não é para isso, né, gente? A gente está aqui para ter uma conversa séria. Claro que tem os altos e baixos. O Setembro Amarelo foi uma coisa assim que é muito importante de se tratar, né? Então, o motivo do Setembro Amarelo foi justamente por conta dessa questão, né, de um rapaz norte-americano que estava dirigindo um carro amarelo e de repente se suicidou e causou uma séria comoção nos Estados Unidos, e isso começou a se espalhar pelo mundo todo. Então, a questão do Setembro Amarelo não é só o suicídio em si, também valorizar a vida, a gente se valorizar, a gente se respeitar. E os professores Capri e André hoje foram demais, e toda a participação de todos foi excelente. Essa live vai estar disponível no nosso canal, tá? da SEDUC de São Vicente, e também vai estar acessível pelo blog de educação nosso. Você me permite uma coisa, Anderson, só você que você falou, é o seguinte, por lei a gente não pode falar, né, não é muito comentado suicídio nas mídias, né, por lei. Por quê? Porque, por exemplo, quando a Marilyn Monroe se suicidou, aumentou 40% a quantidade de suicídio nos Estados Unidos. Então, às vezes, quando aparece alguém da mídia, famoso, atriz, ator, existe essa questão. Então, não é veiculado na televisão quando alguém se suicida, justamente para evitar um gatilho, certo, professor André? Certo. Porém, eu acrescentaria que isso não quer dizer que a gente não tenha que ter uma discussão séria, né, no momento adequado. E eu acredito, por exemplo, que a escola, né, claro, com o devido preparo, seria esse um dos lugares para a gente estar, né, não só a questão do suicídio, mas a saúde mental. É o que nós estamos fazendo hoje, né? É o que nós estamos fazendo hoje, que a SEDUC proporcionou. Tá ótimo. Bom, acredito que já tivemos várias perguntas, eu acredito que a participação foi excelente e daremos por encerrado aqui. Gratidão, muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez, professor Capri, professor André, excelentes profissionais, excelentes professores e pessoas maravilhosas. Tenho vocês como amigos e eu sei que vocês são muito importantes para todo o ambiente que vocês estão participando, que vocês estão. E nós, professores de São Vicente, agradecemos muito
E acredito que, assim, todos nós lutamos muito, né? Principalmente na educação, é uma coisa muito difícil da gente estar convivendo com adolescentes que têm realidades muito difíceis mesmo, né? Então, ter esse olhar, ter esse cuidado, é uma coisa que depende muito da nossa, de nós mesmos, né? Como disse uma professora que eu não lembro agora quem foi, mas a gente tem que estar bem também para cuidar deles, né? Que nem diz aquela questão de quando alguém vai se afogar, não tente salvar a pessoa sem primeiro saber se você está salvo, né? Então, como que você vai tentar tirar uma pessoa de um afogamento se você talvez não saiba nadar ou não saiba resgatar a pessoa? Ela pode te dar um soco e te puxar para debaixo do fundo da água, do fundo da piscina, do oceano. Então, a gente tem que estar bem. Então, fazer esse cuidado conosco, né? O nosso cuidado da saúde mental, procurar nos cuidar psicologicamente, como disse o professor André, isso é essencial. E para a gente poder também aprender a cuidar dos outros. Tá bom? Então, boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, povo. Tchau, tchau. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado a vocês.